penso que a ceia é o momento da gente refletir muito em algumas questões que envolvem princípios e valores, e que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perdendo no dia a dia da nossa vida, diante daquilo que a sociedade nos apresenta, as coisas acontecem. E eu queria trazer algumas reflexões, algumas lições que eu acho que é importante dentro desses versículos aqui. Vamos lá, 2 Samuel 23, do 13 ao 17, diz o seguinte: durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto o grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. E então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu e tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber e, em vez disso, derramou como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscam a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Ainda tem um restinho. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Termina o versículo 17 assim: foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Tá? Esses aqui que eu falei, de buscar a água na cisterna, foram os feitos dos 3 principais guerreiros de Davi. Começa dizendo 3 chefes do batalhão de Davi. Queridos, antes de entrar aqui no texto e começar a falar, desde ontem há uma repercussão no mundo inteiro, está se falando e se tornou muito forte a seguinte a seguinte pergunta: será que estamos à beira da Terceira Guerra Mundial? Será que agora vai acontecer? Há pouco tempo, Rússia e Ucrânia. Passa um pouco do tempo, o Hamas, terrorismo, grupo terrorista da Palestina, agora ataca Israel, Israel retribui e toma proporção. E essa do Hamas nem mal terminou de ser resolvida, nem se resolveu, na verdade, e agora vem um ataque que parte do Irã, Iêmen, Iraque, comandado pelo Irã, mas juntando Iraque e Iêmen, o próprio Irã, e tem mais a própria Palestina, 4 tentando lançar ataque sobre Israel, e agora o mundo está de novo naquele ponto de interrogação: será que, diante de tantas coisas acontecendo uma perto da outra, será que estamos à beira de uma Terceira Guerra Mundial? O fato é, gente, que quando nós falamos de sangue, parece que os nossos olhos se abrem, mais ainda. Parece que o sangue chama muito a atenção de nós, e eu estou pegando essa história aqui, porque tem uma fala de um homem chamado Homero, que escreveu Ilíada, e o Homero ele dizia o seguinte, que as coisas nobres muitas vezes se perdem no meio do sangue e das entranhas da guerra. O que o Homero estava querendo dizer quando ele escreve Ilíada? Ele estava falando o seguinte: se nós não tomarmos cuidado, o sangue, a guerra, a destruição pode começar a falar mais alto do que atitudes de nobreza. Atitudes de nobreza podem passar em vazio aos olhos das pessoas. E por que o sangue, a guerra, às vezes, podem encobrir situações ou atitudes nobres? Por que existe esse risco? Porque a guerra, ela tem a capacidade de colocar o ser humano em alerta. A guerra, ela trabalha com medo. A guerra, ela trabalha com a raiva. A guerra, ela trabalha com a tristeza. A guerra, ela trabalha com a culpa. A guerra, ela trabalha com várias e várias emoções, e vários sentimentos que envolvem o ser humano. Mas não só isso, volto a dizer,
A guerra ela tem a capacidade de preparar e de colocar o ser humano em total estado de alerta, em total estado de atenção. Até porque a vida dele entra em risco. O trauma que a guerra provoca ou o perigo do que pode causar é muito grande. Só que vai além disso. Por causa desse estado de alerta que a guerra provoca, muitas vezes as atitudes nobres, lindas, bonitas, que trazem colorido à vida, elas entram em risco de passar em branco. Porque estamos tão alertas para algo perigoso que está para acontecer, que deixamos de perceber o belo que passa diante de nós, e não é uma vez ou outra, passa diariamente diante de nós. É então interessante isso, porque uma das coisas que Jesus mais ensinou enquanto esteve na terra, e Jesus deixou claro sobre aflições, sobre guerras, sobre pais contra filhos, filhos contra pais, sobre espada, Jesus alertou, vai ter tudo isso daí. Mas se você for ver, o que Jesus mais tentou provocar no meio dos seus apóstolos e no meio dos discípulos, Jesus tentou provocar isso neles. Jesus tentou trazer uma pauta, né? Hoje é a época de falarmos muito sobre essa palavra pauta. E uma pauta entre tantas que Jesus trouxe no nosso meio, era a pauta de você aprender a observar as coisas simples, as coisas belas, o cuidado, o abraço, o olhar, o estender a mão, o acolher o próximo, o ter compaixão, o pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela uma que está perdida, o pai que recebe um filho que se perdeu, que pediu a morte do próprio pai, porque era assim que era no caso do pródigo, mas que volta e ele prepara uma mesa. Esses atos nobres, belos, da mulher que procura incessantemente e talvez desesperadamente uma dracma perdida, e quando encontra, em vez de colocar na poupança, guardar, ela vai usar para fazer uma festa de comemoração, porque ela encontrou o que havia sido perdido. Diferente de nós. Então parece que a pauta que Jesus coloca, ela tem muita importância hoje, e talvez seja um desafio que nós venhamos a enfrentar nos dias de hoje, porque o dia a dia nosso, ele parece uma guerra. Você já notou isso? Ele parece uma guerra. Parece que nós acordamos e dormimos matando um leão. A gente, para acordar, já acorda com um leão na nossa frente, e para dormir, para eu poder dormir, eu tenho que matar um para ter o direito de dormir. A gente vive desse jeito. Esses dias eu estava, Jaqueline, gente, o que eu estou de paciente não é brincadeira, mas esses dias eu falava, Jaqueline, estou desesperado, um paciente parou parou o atendimento. Hoje eu atendo, para vocês terem ideia, na verdade as minhas vagas eram para 30 pessoas, eu abri 8 a mais, 38, eu tenho 35 pacientes hoje, dos 38. Em vez de eu olhar para trás, eu falei assim, gente, eu já extrapolei a quantidade que eu tinha marcado lá atrás, parece que eu estava olhando os 3 que faltava para atingir essa outra marca. Que é isso, Ayrton? Que doideira é essa? Que falta de noção é esse? Que falta de entender que Deus está cuidando de você até além do que você imaginava. Nós nos perdemos, eu tenho que matar um leão, não posso deixar, não posso perder, não posso isso, não posso aquilo. E o cuidado de Deus. E é aqui que eu quero falar com vocês, porque nós estamos perdendo muitas vezes, e volto a dizer, eu estou usando esse caso de Israel contra alguns países árabes, para colocar que diariamente a gente está enfrentando guerras, e nós estamos perdendo a beleza de ver as coisas nobres que se apresentam diariamente diante de nós.
coisas nobres, sejam atitudes nobres ou a beleza do dia a dia que é nobre ver. E nós estamos precisando de colorido, porque a guerra acinzenta a vida do ser humano. A luta diária, muitas vezes, ela traz cinzas para o nosso dia a dia. Ela traz tons de cinza. E aí, nós precisamos de cores. O texto que eu li para vocês, talvez ele passaria desapercebido por várias e várias questões. Nós estamos vendo aqui nesse texto, é o final de 2 Samuel, nós estamos chegando no final da vida de Davi. Davi está fazendo, depois de viver todas as histórias dele, histórias extraordinárias, mas depois de uma oração dele agora é apresentado, o texto de 2 Samuel, ele apresenta sobre quem que era essa tropa que Davi tinha, pessoas que acompanharam Davi, e se tornaram conhecidos como os principais guerreiros de Davi. E se você começa a partir do versículo 8, que diz, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi, e termina no versículo 39, dizendo, e o hitita Urias foram ao todo 37. Passa uma lista com nomes, passa uma lista apresentando, tá, a identidade, quem era cada um, e muitos deles, os feitos de guerra que eles realizaram. Como Samá, por exemplo, que eu já cansei de pregar sobre Samá, que enfrentou os filisteus numa plantação de lentilhas, encarou eles, guerra, sangue, morte, lutando, guerreiros, espada, apresenta todos eles, mas do versículo 13 ao versículo 17, apresenta 3 guerreiros, o que você pensa de guerreiro? Alguém que vai para a guerra, que vai matar, mas vai apresentar 3 guerreiros que, em primeiro lugar, não apresenta o nome deles. 3 anônimos. 3 anônimos. Nós não sabemos quem são eles. Depois, em Crônicas, também não vai falar quem são eles. Anônimos, totalmente. Não sei porquê, não me pergunte porquê, mas resolveram não apresentar o nome deles. Não falou. E os principais feitos desses 3 guerreiros, os feitos deles, como termina no versículo 17, foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Chamar de guerreiros foi prestar atenção que Davi, perceber que Davi estava com vontade de beber da água que vinha lá de perto do portão da entrada de Belém, da porta de Belém, na verdade a cerca de 1,5 km de Belém, e que eles foram lá para esse lugar, atravessaram o exército filisteu, provavelmente pela madrugada, passaram no meio deles sem ser percebido por eles, não mataram ninguém do exército filisteu, não tiraram sangue de ninguém, passou no meio deles, pegou a água e trouxe para Davi beber, e passou de novo. Esse foi o feito deles. Termina dizendo isso aqui, ponto. Fecha a história deles. Anônimos, e que pegaram água para o rei Davi, o qual fez um processo de não enxergar a água quando recebe. Davi viu sangue ali. Ele falou, não, eu não posso beber dessa água, porque essa água é como se ele dissesse, essa água tem gosto de sangue, porque eles colocaram a vida deles para pegar água para mim, eu não tenho direito de beber essa água. E o que Davi faz com essa água? Esse sacrifício, eu não sou digno desse sacrifício, esse sacrifício tem que ser derramado para Iavé, para Deus Todo-Poderoso, e ele derrama a água entregando para Deus. Foi isso que aconteceu. Essa é a história aqui. E essa história, ela cabe muito no dia de hoje, gente, de Santa Ceia, porque Santa Ceia é devolver valores, Santa Ceia, ela tem que trazer colorido para a nossa vida, porque a cruz, ela teve a capacidade, a crucificação de Jesus, ela teve a capacidade de transformar a nossa alma, que estava em trevas, vir para a luz.
A nossa alma, que estava sem cor nenhuma, ter um encontro com o colorido da vida. A cruz de Jesus, ela é a ponte que separa o mundo. Vamos lembrar lá das histórias de Nárnia, né? Que separa aquele mundo todo destruído, aquele mundo horrível e terrível, em um mundo de belezas e de realizações e de esperança. É isso que vai acontecer. A ceia, ela precisa trazer esse sentido para mim. E aí, como que isso vai acontecer? Porque a ceia não é simplesmente pegar o copo e beber do cálice, comer o pão e pronto, houve uma transformação. Não! Aquilo tem que gerar em mim uma coisa chamada conscientização. Porque senão, a gente está pegando o pão e o cálice está fazendo dele virar pó de perlim-pim-pim. Mágica, e não é isso. Ele precisa mexer com a minha memória, ele precisa ser alvo da minha memória, ele precisa agora me levar a repensar as coisas da minha vida. É isso que é a ceia, é essa que é a oportunidade. Hoje, a sociedade usa palavras, e muitas palavras agora novas, né? E uma delas, que muito se usa, é gatilho. Eu, como psicólogo, lido direto com essa palavra. Gatilho, gatilho, gatilho. Fulano fez isso, disparou um gatilho em mim. Não sei o que é gatilho, gatilho, gatilho. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Gatilho é tudo aquilo que alguém faz e faz você lembrar algo que aconteceu e às vezes até sentir algo que aconteceu lá atrás. Em primeiro lugar, quem falou ou agiu de alguma maneira, ele não tem culpa dos gatilhos ruins que eu não resolvi até hoje. Os gatilhos são meus, não são dos outros. Mas segundo, existem gatilhos, que se a gente pode até usar esse termo, que são coisas boas. Porque da mesma maneira, existem coisas que acontecem na nossa vida que me traz à memória coisas boas. Isso foi colocado lá atrás. Em Lamentações, olha, quero trazer o quê? A memória, tudo aquilo que me dá esperança. E a ceia, ela precisa fazer esse movimento na minha vida. Senão, eu vim para a igreja para bater cartão no culto de ceia e para dizer, Deus, eu comi meu pão, eu bebi meu cálice, está tudo resolvido e vida que segue. Não é isso. Precisa fazer sentido. E aí esse texto aqui para mim, ele me traz algumas lições que eu acho que nós precisamos colocar como coisas que eu preciso repensar na minha vida e que já fizeram parte da minha história e que precisam ser devolvidas, sabe? Questões que são necessárias. Posso dizer para vocês que uma das questões que esse texto aqui, que essa história desses 3 guerreiros, a gente poderia colocar nomes deles, né? Mas são os anônimos de Davi, podemos dizer. Eles ensinam algumas coisas muito interessantes que eu acho que nós precisamos devolver. E uma delas é que empatia e compaixão não podem servir de autopromoção. Gente, nós estamos vivendo uma época que até atos de compaixão estão sendo usados para demonstrar, para fazer autopromoção. Sabe? Isso é muito sério. É muito sério isso. A linha que separa ajudar o próximo e conscientizar as pessoas está muito tênue entre ajudar e tirar uma foto para conscientizar outras pessoas de ajudar também e ajudar com o objetivo de, olha eu aqui, como é que eu sou bonzinho, olha eu aqui, como é que eu ajudo o próximo. Isso nós não temos como fugir, vai ter que ser aqui dentro. Nós vamos ter que trabalhar dentro de nós. Porque nós precisamos conscientizar outros,
infelizmente, no estado que chegou esse mundo, nós vamos ter que conscientizar outras pessoas, mas nós vamos ter que vigiar demais, porque a autopromoção, quando você pega uma pessoa em miséria e você dá alguma coisa para ele, parece que chove de like. É tentador esse negócio, é tentador. Então é muito sério. Compaixão e empatia, elas não podem ser alvos, não podem ter como ponto objetivo e nunca será justificado a autopromoção. O que você faz com essa mão aqui, querido, não é para receber nada. Você faz porque, em primeiro lugar, é certo. Você faz porque é bom para você, porque é saudável para você. Você faz porque você é crente. Você faz porque Jesus fez primeiro por você. Você faz porque alguém um dia fez por você. Você faz que, por mais que você faça, nunca você vai atingir o nível de tudo que já foi feito por você. Então não adianta a gente trabalhar com autopromoção no ato de compaixão e empatia, porque não tem jeito. E aonde que está aqui? O que isso tem a ver com o texto? Anônimos. Eu preciso aprender a encarar que ser anônimo pode ser muito saudável para mim. Que o anonimato pode me aproximar muito de Deus. Que o anonimato me dá a oportunidade de devolver a glória para Deus, de mostrar que a glória é só de Deus, que só Ele que é merecedor de toda a honra e toda a glória, que tudo que acontece é por causa dEle, por Ele, para Ele. O anonimato significa que não tem nome. Então todo nome vai ter que procurar, tudo vai ter que procurar alguém, e esse alguém vai ser Jesus. Eu preciso aprender a importância do anonimato. O hino, considerado o hino mais belo, mais maravilhoso, que foi feito, que é cantado até os dias de hoje, de todos os tempos, seja por crentes, cristãos, não cristãos, se chama Amazing Grace, maravilhosa graça. E quando você vai ver a melodia, de quem é a melodia, vem escrito, desconhecido, anônimo. Teorias e teorias vêm sobre de quem poderia, da onde poderia vir a melodia de Amazing Grace, maravilhosa graça. Mas a única certeza é que são anônimos. Talvez o anonimato faça com que os nossos atos de compaixão e empatia tenham mais força e mais produtividade, porque demonstram que toda a glória vem de Deus. Talvez porque eles resolveram ser simplesmente anônimos, não quererem mostrar para ninguém, porque talvez seja uma das possibilidades, é que esses 3 guerreiros só observaram Davi e não contaram para Davi, pelo que tudo indica o texto, que eles iriam buscar água, combinaram entre si e não contaram para mais ninguém, para ninguém impedir deles atravessar o exército filisteu. Talvez esse ato de anonimato deles é que fez com que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, visse a intenção total do coração deles, e esse Deus Todo-Poderoso colocasse, não sei, desse uns 10 comprimidos de Zolpidem para cada um deles dormir do exército filisteu e ninguém acordar enquanto eles atravessavam no meio. Talvez, porque antes de atravessar, eles não quiseram demonstrar o que eles fariam. Eles só queriam fazer. Eles só quiseram ter compaixão do seu líder, ser empáticos com o seu líder. Só isso.
E foi o feito, segundo a Bíblia, o único feito, os principais feitos desses 3 principais guerreiros. Pegar água. Será que essa ceia não está na hora, gente? Da gente repensar e falar, meu Deus, eu quero ajudar, mas eu não quero que ninguém saiba. Eu quero ajudar, mas eu não estou preocupado se vão saber, eu não estou preocupado com isso. Eu quero ver as coisas que acontecendo. Eu quero que a igreja cresça. Eu quero ajudar aqui, ali, o outro ali, mas eu não quero que ninguém saiba que eu estou ajudando. Eu quero simplesmente fazer porque eu amo Jesus Cristo. Eu amo o Senhor. Eu não quero receber palmas, eu não quero receber tapinha nas costas porque eu estou fazendo isso, aquilo, outro. Eu quero fazer porque eu amo Jesus Cristo, porque Ele fez muito mais por mim. Ceia, toda a glória para Ele. Ela precisa me devolver, porque o maior ato de compaixão, o maior ato de empatia, não foi nossa, por qualquer outra pessoa, foi dele. Foi um ato nobre, e é tão interessante porque esse ato nobre não tirou vida de ninguém, e talvez passe desapercebido. Mas eles também nos ensinam que, e é um ponto importante da ceia, que há pessoas espalhadas pelo nosso bairro, pela nossa rua, pela nossa cidade, pelo mundo, e que vocês já sabem disso, mas eu preciso relembrar, que estão desesperadamente sedentas da presença de Cristo. Eu preciso ler esse versículo aqui para vocês, 14 e 15, porque diz o seguinte: estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo. Ele não falou para eles, ele falou ali, para um grupo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. É só isso. Ele estava com sede. É tão interessante porque essa cisterna era conhecida como Poço de Belém, ou Poço da Água da Vida. Esse era o nome desse poço. Poço de Belém, ou Poço da Água da Vida. Como é que Jesus é falado? Como das coisas que eu sou o quê? A fonte de quê? De água? Poço da água da vida. Depois ele vai ser conhecido por causa dessa situação como Poço de Davi. E por que Poço da água da vida? Porque esse poço, diferente de todos os outros poços de água, provavelmente, ele tinha capacidade de matar a sede de uma maneira ímpar. Essa era uma água especial. Vocês já beberam daquela? Tem uma água que é cara que só. Eu acho que chama Pellegrini, uma coisa assim. É uma garrafinha verde de vidro. O trem é caro demais. Uma vez uma pessoa comprou, está aqui, pastor, vamos beber dessa água aqui. E bebi, falei assim, meu Deus do céu. Mas eu nunca vi um negócio tão leve. Eu não sabia que existia água mais pesada e água menos pesada até aquele dia. Eu falei assim, mas que trem que é esse? Que é leve, e um golinho disso aqui já mata a sede. Que é isso? Que água que é essa? E tal, eu não sei se esse poço de Belém, do Poço de Belém, essa fonte, esse poço da água da vida, ela tinha essa capacidade. Mas ela fazia isso. Para Davi era muito especial essa água. Era a água que ele desejava. E estava perto dele, mas tinha um exército no meio da situação. O que Davi mostra? Gente, tem muita gente sedenta da presença de Deus. E quer que eu te fale mais? Tem muita gente sedenta que já provou dessa água chamada Jesus Cristo. Só que eu preciso, de alguma maneira, fazer alguma coisa.
Eu preciso, de alguma maneira, me movimentar. Eu preciso falar, eu preciso convidar, eu preciso trazer para perto. Porque uma das marcas da ceia, duas marcas entre tantas da ceia, uma delas é comunhão. Mas queira ou não, a ceia também é um ambiente de evangelização. A ceia não é somente um ambiente do crente. Hoje é o culto dos crentes da igreja que foram batizados. Hoje nós não temos compromisso de trazer ninguém para a igreja. Não! A ceia é um lugar de evangelização. É o lugar das pessoas falarem e olharem o seguinte: eu também um dia eu quero beber dessa água. Um dia eu quero beber desse cálice. Um dia eu quero comer desse pão. Um dia eu quero viver isso. E talvez a ceia seja o culto mais evangelístico da igreja, ao mesmo tempo que é o culto de maior nível de concerto dentro da igreja. Grandes nomes, e entre eles Billy Graham dizia que o culto mais importante da igreja é o culto da ceia do Senhor, porque ele tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele faz tudo, ele é completo. Pessoas estão sedentas. E talvez muitos de vocês estão sedentos. Talvez muitos aqui que são crentes estão sedentos, como Davi esteja lá atrás. Sabe? Então hoje, eu quero te convidar, você que é crente, que está sedento, a se abrir para o Senhor Jesus e deixar Ele matar a sede da tua alma, a beber dessa fonte de água viva que é Jesus. O que trava a gente? O que trava a gente de beber dessa fonte de água viva? Uma coisa chamada mágoa, falta de perdão. São filisteus que ficam entre nós e a fonte de água viva. Não deixe esses filisteus, como a mágoa e como a falta de perdão, ficar entre você e a fonte de água viva. Perdoe, que eles vão sair da tua frente e você vai beber dessa água, em nome de Jesus. E por último, valorize e reconheça aquilo que já fizeram por você. Versículo 16 e 17, é mais uma lição para nós. Olha o que diz eles. Então aqueles três, de novo, sem falar nome, atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber e em vez disso, derramou como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Aí que entra aquilo ali. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. E termina dizendo: foram estes os feitos dos três principais guerreiros. Foi isso que eles fizeram. Valorize o que fizeram para você. Quando termina o texto aqui, esse versículo 17, está deixando claro que eles... E eu pesquisei esse negócio, gente. Eu pesquisei. Peguei os principais livros. Fui no Champlin. Fui no Hernando Dias Lopes, que é uma sumidade. Pesquisei o que podia. Não tem nada que fale que esses indivíduos já tinham guerreado e matado pessoas. Só fala que os feitos deles eles eram guerreiros, que o feito deles foi pegar água para Davi e trazer para Davi. Foram guerreiros que não tiveram uma gota de sangue nas suas mãos. Foram guerreiros que encerraram a sua história sem serem conhecidos por ninguém, mas não mataram ninguém. Nobreza,
Foi isso. Se tornaram guerreiros porque se tornaram nobres de alma, de atitudes, de comportamentos. Valorize isso que foi feito. Valorize aquilo que fizeram por você, sabe? Eu confesso para vocês que eu já valorizei muito quem brigou por mim, quem saiu na guerra por mim. Parece que é bonito, né, quando alguém guerreia por você. Mas, gente, não. Bonito, lindo, é aquelas pessoas que te acolhem, que às vezes não vão falar, olha, eu não vou brigar por você, mas eu estou junto com você, eu vou acolher você, eu vou dar de beber para você, eu vou ajudar você. Valorize. Foi isso que eles fizeram, e foi isso que Davi fez. Mexeu com Davi. Em nenhuma outra história, em nenhum outro caso, você não vê em nenhum momento Davi tendo um ato de oferecer a Deus os seus guerreiros que o protegeram dentro de uma guerra, lutaram, mataram. Mas você vê Davi devolvendo para Deus uma atitude de 3 pessoas que buscaram água para ele beber. O único momento que Davi fez isso foi quando buscaram água para ele beber. Será que não está na hora da gente ajustar nossos valores? E talvez os movimentos mais nobres da nossa... Aqui, gente, isso aqui, para aqueles que vão receber, sabia? Para aqueles que vão comer, que vão receber na sua casa, isso aqui é anônimo. Eles vão saber que veio da cesta da igreja, mas eles não sabem. Eles não sabem de quem veio esse leite aqui. Acho que nem vocês mais sabem de quem é exatamente esse leite. Talvez você saiba, eu trouxe um leite, mas eu acho que não é esse que está na tua mão. Já virou anônimo. São anônimos para aqueles que estão recebendo. São pessoas que estão entregando para eles. Eles não sabem o que você que trouxe aqui, o que você fez, como foi o seu dia. Como que você parou para pensar e falou o seguinte, hoje eu não posso esquecer no meio da minha compra, eu não posso deixar de colocar no meio da minha compra mais um pouco de comida aqui, porque é para dar para uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei quem que é, que não me conhece, não sabe quem eu sou, mas eu vou levar para a igreja porque é bom para elas, é bom para mim. E talvez isso seja mais interessante de saber que você ajudou e você nem sabe quem você ajudou. Mas você sabe que ajudou. Aqui, para quem vai comer, quem vai se alimentar disso, ela vai se alimentar de atitude de anônimos para elas. E talvez não estão precisando um pouco disso. Nós precisamos devolver isso. E isso é saudável para as nossas vidas. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Eu gostaria que fosse uma noite que você pedisse, Deus, eu quero aprender a ser anônimo também. Anônimo não é alguém que não faz nada. Anônimo não é alguém que não se movimenta de alguma pessoa, de alguma maneira, que faz alguma coisa. Anônimo não é uma pessoa sem movimento. Anônimo é uma pessoa que não quer o quê? Aparecer. É isso que é o anônimo. Não é ausência de movimento, é ausência de aplausos, é ausência de honras, de honrarias. Isso é ser anônimo. E talvez o sentido do galardão exatamente é esse. Porque quando eu recebo as honrarias aqui, eu deixo de receber o galardão aonde? No céu.
Porque o galardão está literalmente conectado àquilo que eu não recebi na terra. Se eu recebo aqui, eu não recebo no céu.